Bom dia. Paralelos cortados por uma transversal. Ângulos de lados paralelos. Esta reta é exatamente igual a esta reta. E esta outra reta é exatamente igual a esta reta. Portanto, este ângulo é exatamente igual a este ângulo. É como, aqui, ó, este aqui se encaixa neste. É como se fosse um livro. A gente pega esse daqui, ó, e fecha certinho neste daqui, ó. Abre e fecha. Qual é a relação que nós temos aqui? Como eles são exatamente iguais, este ângulo é igual a este ângulo. A é igual a B. Tem que ter esse chapéu porque indica ângulo. Este C aqui é o quê? Primeiro a gente tem que tomar noção do que? Ó, existe um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Existe o ângulo de meia volta, ou raso, pode ser chamado de ângulo de meia volta ou ângulo raso, que é o ângulo de 180 graus, aqui é o de 90. E existe o ângulo de uma volta, que é o ângulo de 360 graus. Todo o ângulo que for maior que 90 graus e menor que 180 graus, este ângulo será um ângulo obtuso. Todo ângulo que for maior que 180 graus e menor que 360 graus será chamado de ângulo reentrante. E todo o ângulo que for menor que 90 graus será chamado de ângulo agudo. Qual outra relação nós podemos montar falando aqui ainda desta figura? Esse Czinho aqui, ó. Esse C mais este B, os dois juntos formam isso daqui, ó. Isto daqui. E isto daqui, ó, é igual a isto daqui, ou seja, isto mais isto é igual a um ângulo de 180 graus, é igual a um ângulo de meia volta, é igual a um ângulo raso. E a gente se lembrou do quê? Que A é igual a B. Ou seja, se eu digo que C mais B é igual a 180 graus, eu digo que C mais A é igual a 180 graus. E estas são basicamente as relações que nós temos dentro desta figura. É importante ter ciência de que é cabível discutir que dois ângulos possuem seus lados respectivamente perpendiculares, ou são congruentes ou suplementares. Dois ângulos que possuem seus lados respectivamente perpendiculares ou são congruentes ou suplementares. Consequência, as perpendiculares baixadas do mesmo ponto sobre os lados de um ângulo formam um ângulo congruente ou suplementar àquele. Vejamos. É uma definição bem longa, mas é basicamente isto daqui. Vejam. Ó, este ponto aqui, ó, vamos olhar primeiro esta figura. Este ponto. Isso daqui é um ângulo de 90 graus, que é oposto pelo vértice. Ser oposto pelo vértice é basicamente isso daqui, ó. O lado oposto a ele, o lado oposto ao B é exatamente igual ao B, por exemplo. Portanto, o lado oposto a 90 graus será exatamente também 90 graus. Aqui, ó, como vocês veem, é um ângulo de 180 graus. Se aqui é 90, quanto falta para 180? 180 menos 90 é 90. Ou seja, aqui também é um ângulo de 90 graus. E aqui nós temos a mesma coisa. É basicamente isso, é muito fácil, tá? E o que é ser aqui, ó?
Consequência: as perpendiculares baixadas no mesmo ponto sobre os lados de um ângulo formam um ângulo congruente, como nós vimos, ó, ângulo congruente, esse 90 graus é igual a este 90 graus, ou um ângulo suplementar. O que é ser suplementar? Existe suplementar, complementar e replementar. Dois ângulos são suplementares quando a soma deles forma 180 graus. Dois ângulos são complementares quando a soma deles forma 90 graus. E dois ângulos são replementares quando a soma deles forma 360 graus. Toda vez que você ouvir suplementar, pensa no 180 graus como referência. Complementar, 90 graus. Replementar, 360 graus. Tem vídeo no canal falando bem melhor desta relação. Aconselho que vejam. Bom, lembra que eu disse do oposto pelo vértice? Então, este triângulo é exatamente igual a este triângulo. Por quê? Porque aqui, ó, pois este ângulo aqui, ó, é oposto pelo vértice a este ângulo daqui. Por serem opostos pelo vértice, é como se eu pudesse pegar, como se esse triângulo aqui, ó, fosse uma projeção deste outro triângulo em escala. É como se este triângulo fosse uma sombra deste daqui. Ou seja, os dois são iguais, idênticos. E aqui nesse triângulo que nós temos, a mesma coisa. Os dois são figuras bem parecidas. Aqui, ó, se nós esticarmos esta retinha daqui, ó, esta reta, o que nós vamos ter? Nós vamos ter mais reta para cá e nós vamos ter mais reta para cá. E aqui, ó, oposto pelo vértice, então aqui é 90 graus também, pois é o oposto de um ângulo de 90 graus. É basicamente isso que significa ser oposto pelo vértice. E aqui, ó, este ângulo daqui, qual é o ângulo suplementar de 90 graus? O ângulo suplementar do ângulo de 90 graus é também um ângulo de 90 graus, pois 90 mais 90 é igual a 180 graus. E aqui, ó, como podem ver, forma um ângulo de meia volta, 180. Aqui eu já tenho 90, quanto falta para 180? 90 graus. Então aqui também é um ângulo reto de 90 graus. Aqui, ó, oposto pelo vértice também vai ser 90 graus. O que nós podemos ver? Se nós tivéssemos prolongado, aqui, ó, esta reta prolongado, 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 e criado um triângulo, ó, um triângulo, este triângulo seria exatamente igual a este. Ou seja, é uma definição até que simples, simplória. Só muita coisa para descrever algo que é simples, aí acaba embolando um pouco mesmo, mas é fácil. Paralelas cortadas por uma transversal. Pronto, é este o ponto, é este o clímax desta aula. Tá? Até porque é o próprio nome da aula, paralelas cortadas por uma transversal. Enfim, o que nós temos que ter ciência? Existem nomes, existem definições. Quais são elas? Quais são elas? Bom, existem ângulos alternos. Aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Existem ângulos alternos. Existem ângulos colaterais. E existem ângulos correspondentes. O que são ângulos alternos? Temos aqui, ó, duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Transversal é só um nome bonito que se dá a uma reta que corta outra reta. Nada do que se assustar.
Como é que você se lembra do ângulo alterno? Como é que você faz para se lembrar dele? Você pensa em uma pessoa vesga que olha, que tem um olho virado para o leste e outro para o oeste, um olho todo confuso. Olha para lá e olha para cá. Você se lembra dessa figurinha aqui, ó. Aqui e aqui. Vesgo. O que eu quero dizer com isso? Enquanto este ângulo daqui está para um lado, está para uma posição, para uma direção, este ângulo daqui está para outra. E o que acontece? Estes ângulos são congruentes, eles são equivalentes, eles são semelhantes, eles são iguais. Por quê? Porque eu posso muito bem, ó, pegar este ângulo daqui, ó. Imagina que eu estou pegando este ângulo. Aí eu desço ele. Tô descendo com esse ângulo aqui, ó. Tô descendo, bum. Ele se encaixa, este ângulo aqui, ó, ele se encaixa perfeitamente aqui, ó. Ele se encaixa perfeitamente aqui. E quando ele se encaixa perfeitamente aqui, o que ele se torna deste outro ângulo aqui? Eu vou dar um nome. Este ângulo é o ângulo alfa. Este ângulo aqui é o ângulo beta. O que ele se torna deste ângulo? Ele se torna um ângulo oposto pelo vértice. Todo ângulo oposto pelo vértice é semelhante. Por isso que os ângulos alternos são semelhantes. Agora, existem dois tipos de ângulos alternos. Dois tipos de ângulos alternos. Os alternos internos e os alternos externos. Este ângulo é o alterno interno. E qual é o... Assim, por que ele é o alterno interno? Porque aqui, ó, a gente vê esse espaço entre essas duas retas como o interior destas duas retas. Aqui forma um espaçozinho, um corpo, como se fosse dentro de um recipiente. E esses ângulos ocupam espaço dentro deste recipiente, por isso que eles são internos, porque eles estão dentro do espaço formado por essas duas retas paralelas. E o que são retas paralelas? Que nunca vão se cruzar. Vão ficar assim, ó, infinitamente, nunca vão se tocar. E elas são isso. Aproveitando já a deixa, o que são retas correspondentes? Um dia elas vão se cruzar. E nem sempre vai vir aqui, ó, bonitinho na prova, reta correspondente. Essa reta aqui é correspondente dessa? Óbvio que é. Não. Aí eu pergunto, essas retas aqui, ó, essas retas, elas são paralelas ou concorrentes? São paralelas ou concorrentes? Aí você vê aqui, ó, tudo bonitinho, tudo lindo, ó. Uma certinho na outra. Aí você vai e fala que são paralelas. Mentira, tá errado. Não são paralelas. A menos que a questão diga que elas são. Porque é muito difícil uma reta ser paralela. Por exemplo, imagina que um foguete está indo para a Lua e tem que atingir um ponto exato. Se ele tiver 0,000000000 zeros, um pouquinho envergado, ele já vai atingir um outro ponto totalmente diferente. Por isso que a gente também não pode dizer que duas retas que estão lá todas bonitinhas, a gente pensa, a gente só acha que elas nunca vão se cruzar, a gente chama elas de paralelas e afirmar que elas nunca vão se cruzar. Quem pode dizer isso é a questão que você vai trabalhar. Tá, isso é pegadinha. Pode sim cair um exercício teórico perguntando se é ou não é. O que você responde? Não é. Falso. Se disser que é, você bota um F de falso. Beleza?
Como eu estava dizendo, são alternos internos. Aí o que são os alternos externos? Aqui, ó. Se um tá aqui dentro, o outro tá aqui fora. Esse aqui, ó, tá olhando para lá e esse daqui, ó, tá olhando para cá. O ângulo alterno interno e o ângulo alterno externo, os dois são iguais. Por quê? Pois são opostos pelo vértice. Aqui, ó, este ângulo é oposto deste, então eu posso desenhar este ângulo aqui, ó, e este é oposto desse, então eu posso desenhar ele aqui, ó. Pronto, eu já tenho esta figura aqui, por mais que eu esteja falando de um alterno interno e de um alterno externo. A única diferença entre os dois é que um está colocado ao oposto do vértice do outro. Só isso, mas os dois são exatamente a mesma coisa. O que é o colateral? Este é o ângulo colateral. Por quê? Porque eu venho aqui, este ângulo é oposto pelo vértice deste, né? Desenho ele aqui. E este ângulo aqui, ó, eu pego ele e jogo ele para cá, ó. Vou descendo com ele, que nem um elevador. E ele para e se encaixa exatamente aqui. O que que formou? Ângulo de meia volta. Um ângulo de 180 graus. Então, ó, se eu tenho este ângulo aqui chamado de alfa e este ângulo aqui chamado de beta, eu posso dizer que alfa mais beta é igual a 180 graus. Ou seja, eles são ângulos o quê? São ângulos suplementares. Beleza? Eles são ângulos suplementares e são ângulos colaterais. E são colaterais o quê? Internos ou externos? São externos. Porque não estão dentro aqui, ó, deste espaçozinho. Estão fora. Como é que eles seriam então internos? Aqui, ó, um outro exemplo. Aqui, ó, é só botar eles na posição oposta pelo vértice deles. Se esse ângulo estava aqui, o oposto pelo vértice dele é este. Então aqui, ó, alfa. Se este ângulo beta estava aqui, ó, só botar na posição oposta. Ó, beta. Beleza? Este ângulo mais este formam 180 graus. Mas como é que eu vou saber disso? A mesma coisa. Bota esse daqui para cá que nem um elevadorzinho. Bum, para aqui. Ó, para aqui. Cadê? Para aqui, ó, alfa. E forma que este mais esse dá 180 graus. E se este ângulo beta, ao invés de estar aqui, o que ocorreria se ele estivesse na sua outra posição? Aqui, por exemplo. Pronto, já escangalhou o negócio. Não é alterno, não é colateral interno e nem colateral externo. Tá tudo bagunçado, tá tudo maluco. Mas você tem que ter esta visão de oposto pelo vértice, que ela vai mostrar para você o caminho. Aqui, ó, você sabe que este daqui é igual a este. Então, se você tem isso aqui, ó, isso aqui e isso, eles são o quê? São internos ou externos? Ah, mas o B tá fora desse preenchimento aqui. Não. Por mais que ele esteja aqui, ó, visivelmente, ele ainda está dentro. Porque o ângulo dele, ó, é oposto pelo vértice deste. Então é uma visão que nós devemos ter e aprender.
O que são os ângulos correspondentes? A gente já viu o ângulo correspondente, só que a gente viu e nem percebeu ele. Lembra do elevadorzinho que eu tanto falei aqui, tanto usei como exemplo? Este elevadorzinho é justamente o ângulo correspondente. Aqui, ó. Qual é o correspondente deste daqui? Se eu desço com um elevadorzinho, onde é que eu paro? Paro aqui. Eu paro aqui com ele. Este ângulo é correspondente deste. E se a gente passar este ângulo para cá, ó, para cá, ele vai ser o que? Alterno interno, como a gente viu aqui, ó. É muito bonito, porque tudo bate. Porque no fim das contas, a gente percebe que não existe ângulo alterno, colateral e correspondente. Existe um só tipo, que é o próprio correspondente. O correspondente, ele é a base para que exista o colateral e o alterno. Sem ele não teria. Ele é o mais importante. O melhor fica por último. Tudo bem? E o que é a correspondente? Correspondente é o quê? A soma vai dar 180? Não. Correspondente, como o próprio nome já diz, um ângulo é correspondente ao outro. O ângulo é igual ao outro. Tá? E aqui, ó, a gente pode passar este ângulo aqui, ó, para o seu outro lado do vértice. Aí, ó, vai ficar como? Vai ficar alterno externo. Ou seja, todos eles, o ângulo alterno é a mesma coisa que o ângulo correspondente. E o ângulo colateral é um ângulo correspondente de um outro lado e um outro ângulo correspondente do outro lado. Dois ângulos, o outro mais o outro, formam um ângulo raso de 180 graus. São certas relações que a gente tem que ter. E são as mais importantes. Beleza? Vamos para o exemplo agora que já aprendemos o que é cada um deles. E outra coisa, é muito bom salientar que o ângulo correspondente é o único deles que não pode ser definido como interno ou externo. Ele é o único que não pode ser definido como alterno externo. Não existe ângulo correspondente interno. Não, é só correspondente. Tá bom? Até porque esse daqui estava fora e esse daqui estava fora. A gente poderia até botar eles interno, mas ele não seria mais correspondente. Seria alterno interno e não correspondente. Por isso não existe. Se a gente botar ele para dentro, vai perder a definição de correspondente e vai virar alterno. Voltemos aqui, ó. Este era o nosso exercício. Nosso exemplo. Este ângulo B aqui, ó, é correspondente a este ângulo F. O que são esses três pontos aqui, ó? O que são essas três linhas aí? Isso daqui, ó, é um sinal que significa congruência. Este é exatamente igual a este. E o que significa este sinal aqui, ó? Quando tem um ponto e isto daqui, ó, e esse tio em cima, significa de aproximado. Por exemplo, 3,9 é aproximadamente 4. E tem um outro tracinho aqui, ó. Beleza? Pois bem. O que a gente sabe também? Se a gente passar aqui, ó, este D, ele é igual ao B. Por quê? Oposto pelo vértice.
Este B mais esse A formam um ângulo de 180 graus. Este C mais esse D formam um ângulo de 180 graus. Este B mais esse C formam um ângulo de 180 graus. Aqui, ó, dá pra ver, né, gente? Aqui, ó, meia volta. Beleza? E B mais C mais D mais A formam um ângulo de 360 graus, um ângulo de uma volta. Este A e este E são ângulos correspondentes aqui, ó. Você lembra do elevadorzinho? Bum, para no E. Este C e este E são ângulos alternos internos, portanto são correspondentes também. Portanto são iguais. Portanto há congruência entre eles. Porque, ó, quando eu pegar o elevadorzinho, eu vou ver que esse C é correspondente desse G. Porque aqui, ó, parou no G. E o G, ele é oposto pelo vértice do E, e tudo que é oposto pelo vértice é igual. Se o G é igual ao E, ao tempo que também é igual ao C, por ser correspondente ao C, então o C é igual ao E. Tá? Demora muito se a gente fizer usando esse esquema de ângulo correspondente e ângulo oposto pelo vértice. Por isso que existem essas três denominações, para a gente gravar e agilizar mais o nosso estudo. Aqui, ó, este D, ele é alterno interno de quem? Este D é alterno interno deste F. Este é alterno interno de quem? De C. Este G é alterno externo de quem? Aí, ó, já mudou, tem que prestar atenção. Deste A. Porque aqui, ó, fazendo um elevadorzinho, a gente descobre aqui e pronto. Só isso, básico. Valeu? Teorema dos bicos. Em alguns livros não terá esse dos bicos aqui. Ele é popularmente conhecido como Teorema dos Bicos. Por que ele é Teorema dos Bicos? Porque, ó, tem esses biquinhos aqui, ó. Tem esses biquinhos. E o que esse Teorema dos Bicos diz? Olha, dá para notar o quê? Que este ângulo A, para onde é que ele está olhando? Ele está olhando, olha a setinha indicando para onde é que ele está olhando. Para cá. Para esta direção. Este B está olhando para cá, para esta direção. Este C está olhando para cá, para esta direção. Esse D está olhando para cá, para esta direção. E este E está olhando para cá, para essa direção. Tá. O que isso quer me dizer? É uma fórmula. É uma fórmula, tá? Que agiliza muito mais os seus estudos. Se você não souber essa fórmula, vai demorar muito, muito mesmo para você fazer coisas simples. Tarefas simples, exercícios simples. Vai demorar, sei lá, algo que você levaria 1 minuto ou até menos de 1 minuto, só usando o Teorema dos Bicos, você vai levar 6, 7 ou até 8 tentando fazer. Existem concursos públicos que você tem que fazer cada exercício até em menos de 6 minutos. E você sabendo esse Teorema dos Bicos, todo exercício que cair neste formato, você pode economizar um bom tempo e economizar este tempo em outros exercícios que você sente mais dificuldade. Por isso que ele é tão importante e essencial para os concursos. Ele é ótimo. O que ele diz? Todos os ângulos que estão olhando para uma direção, a soma deles é equivalente, é igual à soma dos ângulos que estão olhando para outra dimensão. Ou seja, A mais C mais E, a soma deles é igual à soma de B mais D. Isso aqui é uma fórmula muito importante. Beleza? Tem que saber disso daqui. Sério, isso aqui salva vidas em concursos. E agora tem um exercíciozinho para nós fazermos com base nesse Teorema dos Bicos, para nós compreendermos isto melhor na prática. Cadê?
É, isso aí. Eu sei, eu senti por você. Se assustou, né? Não gostou do que viu, eu também não. Daquela sensação, sabe, de como eu não gostou? Tô sentindo isso também. Mas o que que a gente faz com o que é feio? Deixa bonito. Deixa bonito. O que que a gente aprendeu e bateu na tecla desde o início dessa aula? Ângulo oposto pelo vértice. O que que essa questão quer descobrir? Quer descobrir o valor desse beta aqui, ó. Desse beta. Como é que a gente vai descobrir esse beta? O que que tem a ver esse beta com esse daqui? Que loucura. Tudo. Tudo a ver. Tudo. E dá sim pra descobrir. Como é que a gente faz? Ó, oposto pelo vértice. Esse 70 oposto pelo vértice, portanto este ângulo aqui também é de 70 graus. Aí, ó, a gente organiza tudo e deixa tudo bonitinho. Este ângulo daqui, ó, é um ângulo oposto pelo vértice deste beta. E o que que a gente sabe também? O que que a gente pode analisar, ver aqui? A gente consegue muito bem concluir, a gente pode muito bem concluir que este beta aqui, ó, a gente pega ele que nem um elevadorzinho. Pois esta reta aqui, ó, é paralela a esta. Portanto, a gente pode fazer uma correspondência entre esses ângulos aqui, ó. Só para a gente ver e ter uma noção do quão importante é ângulo colateral, alterno e correspondente. Aqui, ó, correspondente. A gente consegue derrubar um monstro só sabendo dessas três coisinhas tão fáceis, né? Aqui, ó. Correspondente. A gente pega um elevadorzinho aqui, ó. Bum. Joga pra cá. Isso aqui também vale beta. Tá. E agora? O que se faz? Porque não tá ainda bom. Ainda não dá pra resolver isso. Tá, eu consegui, ó, botar esses 70 graus pra cá e ficou olhando pra cá, ó. Aí esses 60 graus ficou olhando pra cá. Tudo bem, ó. Um tá olhando para um lado, o outro tá olhando para o outro. Agora o outro tem por obrigação de olhar para o outro lado. Tudo bem, tá olhando para o outro lado também. Mas aqui, ó, o 90 tá olhando para o mesmo lado que o 40. Não, perdão, o beta tá olhando pelo mesmo lado do 40. E tá errado. Vai dar errado se fizer assim. O que que a gente sabe? Isto daqui, ó, se a gente preencher este campinho aqui, ó, vai nos formar um ângulo de 180 graus. Portanto, quanto é que falta para que beta seja um ângulo de 180 graus? Este pedacinho aqui que a gente não sabe quem é. E quanto é que vai ser? Olha, eu vou dar um exemplo aqui, ó, para que todos possam visualizar. Aqui, ó, eu tenho este ângulo aqui. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Bom, a gente já viu, ó, que se fosse uma reta assim, ó, seria um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Mas não, ó, como é uma reta mais aberta, a gente pode assumir que é um ângulo obtuso, ou seja, maior que 90 graus. Vamos dar um nome de um ângulo obtuso, qualquer, a gente pode chutar. 135 graus é maior que 90 e menor que 180. Quanto falta para que 135 vire 180? Falta esse pedaço. Ou seja, esse pedaço é o que? Esse pedaço é x. 135 mais esse x vai virar 180 graus. Porque esse x é o que falta em 135 graus para que vire 180. Portanto, esse x ele é igual ao que? A gente passa esse 135 para o outro lado e dá que 180 graus, e dá que x é igual a 180 graus menos 135. Beleza? É isso que a gente vai fazer. É mais ou menos uma fórmula aqui, ó. Vamos chamar esse 135 de y. Y mais x é igual a 180, portanto x vai ser igual
a 180 menos y. Quem é o nosso y aqui da história? O nosso y é o beta. Portanto, este pedacinho aqui, ó, vai ser igual ao 180 graus menos o beta. E este pedaço sim, agora sim, está olhando para o lado que a gente precisa que olhe. O que a gente pode fazer agora? O teorema, mais conhecido como teorema dos bicos. Tudo que está olhando para um lado, tudo que está olhando para o lado esquerdo, somado 70 mais 40 graus, vai ser igual a tudo que está olhando para o outro lado, somado 60 graus mais 180 graus menos beta. Agora é só continha. 70 mais 40, 110 graus, que é igual a 60 mais 180, 240 graus menos beta. A gente já pôde ver, ó, que vai dar negativo. Por quê? Vamos inverter um pouquinho aqui para ficar mais fácil a visualização. 240 graus é igual... Não, 240 graus menos beta é igual a 110 graus. A gente joga esse 240 para o outro lado, fica menos beta é igual a 110 graus menos 240. Quanto falta em 110 para que vire 240? Falta 130. 130, mas vai ser positivo ou negativo? Vai ser negativo, porque toda vez que eu for subtrair x de um número maior que x, a minha resposta vai ser a mesma que este número maior que x menos este x, só que com sinal negativo. Beleza? Portanto, deu que menos beta é igual a menos 130. Eu multiplico todos por menos 1 e vai me dar o quê? Que beta é igual a 130 graus. Minha resposta. Fácil, simples, mastigado. Algo que dava medo, que assustava, virou uma criancinha chorona na nossa frente. Isso é muito bonito. Isso é matemática. Valeu, galera. Fico por aqui. Até a próxima. Espero que tenham aprendido. Tchau.